Olá, meus amigos, aqui estou novamente para mais uma aula do nosso aconselhamento bíblico. Hoje nós vamos falar sobre a cura para a depressão. É muito importante, é uma aula assim muito necessária, porque nós temos hoje em dia a depressão como o mal do século, né? E eu queria refletir com você sobre algumas coisas e mostrar para você uma saída bíblica para este problema. Em qualquer fator pode encontrar-se a raiz da depressão de um cliente. Uma enfermidade recente pode trazer uma depressão por causa do qual foi atrasado no seu trabalho, né? Traz uma depressão. Mudanças hormonais, reversão na prosperidade, pessoas que perdem tudo, né? E acabam falindo. Isso pode causar uma séria depressão. As consequências de algumas ou simples negligência. A culpa sentida, né? Ante algum pecado particular. A autocompaixão, originária da inveja ou de acontecimentos desvantajosos. Maus sentimentos, resultantes do ressentimento, da apreensão. Na realidade, a depressão é um subproduto de como você lidou ou não com o problema. Ninguém tem necessidade de cair em depressão, porque depende do tipo da pessoa. Tem pessoas que não entram em depressão. Ele enfrenta o problema. Ele tem um estado emocional mais forte, parece assim, que ele enfrenta rapidamente o problema, né? Ele consegue passar por cima. Agora tem outras pessoas que não. Que ele sucumbe no seu problema e ele fica paralisado naquele problema. É o resultado de como você lidou ou não com o problema. Alguns sintomas da depressão, eu queria citar para você. Tristeza profunda, isolamento. Eu sempre digo assim que quando a pessoa se isola, ela corta a comunicação, é um passo para o suicídio. É o último estágio da depressão. Então, isolamento, corte de comunicação, medos, tudo isso e outros problemas compõem a depressão de uma pessoa. Na depressão, a resposta consiste em confissão de pecado e reversão de uma ação, com abandono das irresponsabilidades recentes diante das responsabilidades conhecidas e talvez anteriormente aceitas, né? Porque muitas vezes nós deixamos de fazer algo que era nossa responsabilidade, que poderíamos ter feito, e aí não fazemos. Isso vai causar vários problemas. Devíamos ter tomado certas atitudes que nos livrariam então da depressão. Como nós podemos ajudar uma pessoa deprimida? Como é que o conselheiro pode ajudar? Primeiro passo: encontrar a raiz dos problemas complicadores. Então, quando você for conversar com essa pessoa vai... O problema, ela vai te apresentar: estou com depressão. Esse é o problema que ela vai te apresentar. Mas a depressão é só a fumaça, como eu disse, daquilo que já foi. Então, eu preciso encontrar a raiz. Eu preciso trabalhar a raiz dessa pessoa, não o emocional dessa pessoa. Por que o emocional? Porque quando nós trabalhamos o emocional, o que acontece? A raiz vai continuar sangrando. E essa pessoa, ela vai continuar com o problema. Eu vou levar ela para um psicólogo, o psicólogo vai mandar ela para um psiquiatra, o psiquiatra vai dar um remedinho para levantar o astral, para isso, para aquilo outro. Quando passar o efeito desse remédio, a raiz do problema continuará sangrando. Essa pessoa não vai ser curada. Essa pessoa precisa ser curada na raiz do problema. Então, primeiro, o conselheiro precisa encontrar a raiz do problema complicador ali.
Segundo, explicar claramente a dinâmica da depressão para o cliente, estabelecendo para ele um plano de ataque contra as tendências pecaminosas do coração humano, que prefere antes sucumbir aos sentimentos, ao invés de seguir a vereda da responsabilidade cristã. Então a pessoa, em vez de se lançar aos braços do Pai, muitas vezes, ela prefere sucumbir ali no emocional dela, viver aquele sentimento. Terceiro, verificar onde está caindo e acertar com Deus. Um versículo chave para a cura da depressão está em Apocalipse 2, do versículo 4 ao versículo 5. O conselheiro poderá trabalhar este versículo em cima do seu cliente. Depois, próximo, trocar os hábitos errados. O livro de Provérbios é um ótimo livro. Ele adverte claramente contra a servidão aos hábitos pecaminosos. Passe tarefa do livro de Provérbios para esta pessoa. Ao invés de ter pena de si mesmo ou de preocupar-se, atire-se ao problema por causa do qual começou o sentimento inicial. Então, muitas vezes a pessoa ela entra na melancolia. Ela começa a olhar por que tinha acontecido isso comigo e ela volta para o problema. Então, ao invés dela ter pena dela mesma, ela precisa se lançar ao problema e não ficar com pena de si mesma. Escreva essas 3 perguntas para a pessoa, para que a pessoa possa analisar. Primeiro, qual é o seu problema? Escreve ali qual é o problema da pessoa. Depois, o que Deus quer que esta pessoa faça acerca daquele problema. A resposta está nas Escrituras, está na palavra de Deus. Depois, quando e onde eu vou começar a solucionar esse problema? Quando, que hora e onde, como é que eu vou começar a solucionar esse problema mediante a resposta bíblica dada na palavra do Senhor. Ensine a pessoa a dar o primeiro passo logo que possível. E aí depois o conselheiro pode planejar o restante. Então, eu vou descobrir a raiz do problema complicador, porque esta pessoa vai estar conversando, vai estar se abrindo. Eu vou ver onde é que esta pessoa caiu, aonde é que essa pessoa precisa ser tratada, ser cuidada. Vou procurar uma resposta bíblica para o problema da pessoa na palavra do Senhor. Vou aplicar isto na pessoa. Vou passar tarefas do livro de Provérbios para esta pessoa, para ajudá-la. Vou trabalhar o Apocalipse 2, do versículo 4 e 5, que é maravilhoso. E vou passar tarefas para que esta pessoa troque os hábitos, muitas vezes pecaminosos e errôneos, que esta pessoa pode ter desenvolvido. E vou fortalecer esta pessoa na fé. Automaticamente, a depressão vai sumir. Vai sumir. Sabe por quê? Porque o único que tem o poder de nos livrar de qualquer problema da nossa alma, porque a depressão, ela não é uma doença física, ela é uma doença da alma. E o único que tem o poder de nos livrar de qualquer problema é Deus. A palavra do Senhor lá em Salmo 19, 7, diz assim, olha. Eu vou pegar aqui que eu quero ler os 2 versículos para você. Salmos 19, 7. Diz assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a única coisa que restaura a alma do homem é a lei do Senhor. A lei é toda a Bíblia. Então, nós precisamos disso para que a nossa alma possa ser restaurada.
E lá em Apocalipse 2, que eu disse, do versículo 4 e 5, é muito importante que você trabalhe isso na vida da pessoa que está com depressão. Ele diz assim, Apocalipse 2, do versículo 4 ao versículo 5. Diz assim, olha: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então ele está dizendo, olha, você abandonou o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor na palavra do Senhor? É Jesus. Quando nós abandonamos a Jesus, quando nós se afastamos de Deus. Aí ele diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Nós precisamos olhar para dentro de nós, ver onde é que eu caí, onde é que eu errei, o que é que está incomodando a minha alma, manchando a minha alma. Voltar atrás, se arrepender, acertar com Deus e as pessoas e caminhar olhando para Jesus. O crente fica triste, preocupado, ansioso, mas ele sempre sabe como sair, como reverter a situação. Os clientes cristãos também podem perder de vista os alvos a longo tempo, que está explícito na Escritura, sofrendo por causa do desespero que se deriva de um ato de desviar a atenção da fé para longe de Deus e de toda a esperança. A mensagem básica para o indivíduo deprimido encontra-se em Apocalipse 2, do versículo 4 e 5. Amém? Trabalhe esse versículo com o teu cliente. Saiba descobrir a raiz do problema da pessoa. Trabalhe na raiz e não no emocional. O problema não é emocional. O problema é comportamental. Cada comportamento gera uma ação. Cada ação vai gerar uma emoção. Se o teu comportamento está biblicamente correto, automaticamente as tuas emoções vão ser boas também. Amém? Que Deus os abençoe, que você seja muito abençoado por este vídeo e que você possa colocar em prática na vida de pessoas com depressão. Se você gostou, toque ali o sininho, inscreva-se no meu canal, dá uma curtidinha e que Deus o abençoe.